pessoal! Na aula de hoje falaremos um pouquinho sobre as expressões algébricas. Vocês já conhecem as expressões numéricas, que são as expressões com números, operações e números. Nas expressões algébricas, as letras começam a aparecer. Então, eu coloquei aqui na lousa para vocês alguns exemplos de expressões algébricas. Então, nós temos aqui 2x mais 5y, n menos 4, 3a mais 7b mais 5c, 3ab. São exemplos de expressões algébricas. Eu posso chamar cada um desses aqui de termo. Então, eu digo que 2x é um termo, 5y é um outro termo, n é um termo, menos 4 é um termo, 3a é um termo, 7b é outro, 5c é outro, 3ab é outro, certo? E esse termo, ele possui coeficiente e parte literal, certo? Coeficiente é o número do termo, parte literal é a letra do termo. Então, prestem bem atenção nos exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Se a gente for pensar no 2x, o coeficiente desse termo é o 2. E a parte literal é o x. Se vocês tiverem dúvida ou se confundirem, lembra, parte literal, literal lembra literatura, letra, português, certo? Nesse outro termo aqui, nós temos 5y, tá? O coeficiente desse termo é 5. E a parte literal é y. Já nesse termo aqui com n, vocês podem dizer, nossa, professora, não tem nenhum coeficiente. Não tem nenhum coeficiente que apareça, mas esse n não está sozinho, ele é a mesma coisa que se fosse um n, certo? E aí nós podemos dizer que o coeficiente é 1. E, portanto, a parte literal, n. Já nesse outro termo aqui, menos 4, ele não tem o quê? Parte literal. Então, a gente diz que menos 4 é o coeficiente, certo? E a parte literal, escrevemos que não tem. Tudo bem? Falaremos agora um pouquinho de termos semelhantes. O que são termos semelhantes? São termos que têm a mesma parte literal, ou seja, termos que têm as mesmas letras. Então, olha os exemplos de termos semelhantes que eu coloquei aqui para vocês. Esse primeiro, menos 3a e 7a. A parte literal dos dois não é a mesma? Então, eu posso dizer que esses dois termos são semelhantes. Olha o exemplo de baixo. 4xy e menos 2yx. Quem é a parte literal aqui? xy. E essa? yx. Eles são semelhantes? Eles são semelhantes. Mesmo que a ordem das letras tenha sido mudada, aqui xy e aqui yx, os termos continuam a ser semelhantes. Já no terceiro exemplo, nós temos termos que não são semelhantes e que pode confundi-los. Olha só, 2b ao cubo. A minha parte literal é o b ao cubo. Já o outro termo, menos b ao quadrado, a parte literal é b ao quadrado. Nesse caso, eles não são semelhantes, porque esse é o b ao cubo e esse é b ao quadrado. Ou seja, para os termos serem semelhantes, as letras, a parte literal, ela também precisa ter o mesmo expoente. Se no caso aqui é 3 e aqui é ao quadrado, eles deixam de ser termos semelhantes. Falaremos agora um pouco sobre valores numéricos. Bom, usamos as letras nas expressões algébricas para representar valores que são desconhecidos, certo? Então, olhem bem o exercício que eu coloquei aqui na lousa para vocês. Qual o valor numérico da expressão algébrica 2x menos 3y para x igual a 5 e y igual a 2? Bom, quando eu falo de valor numérico, significa que eu quero um resultado em número, certo? Mas para isso acontecer, eu preciso de um valor para as minhas incógnitas, que no caso são as minhas letras, certo? Então, nesse exercício, eu disse para vocês que o x tem valor 5 e que o y tem valor 2. Isso significa que no lugar do x nós vamos colocar 5 e no lugar do y nós vamos colocar 2. E sempre que tem um número e uma letra juntos, existe uma multiplicação entre eles. Então, ficaria assim, ó, 2 vezes. O meu x vale 5, então 2 vezes 5, menos 3
vezes o y, que no caso é 2. Não se esqueçam, sempre que tem um número e uma letra, ou seja, um termo, nós temos esse número multiplicando a letra, certo? Bom, agora eu cheguei numa expressão numérica e aí nós temos a ordem de resolução. Resolvemos primeiro as multiplicações. 2 vezes 5, 10, menos 3 vezes 2, 6. 10 menos 6, 4. Ou seja, o valor numérico dessa expressão algébrica é 4. Bom, ficamos por aqui com mais uma aula de expressão algébrica. Até o nosso próximo